Boa noite. Tive um probleminha na conexão aqui. Vão me dando um feedback aí, pessoal, se a conexão está ok, se o som está bom, imagem, para a gente começar a nossa live hoje. Live com tema de superação dentro do Janeiro Branco e também prestes ao Dia Mundial, onde a gente combate o câncer, onde a gente fala sobre a doença para trazer mais leveza para os pacientes, para as pessoas que estão enfrentando essa situação. Tudo ok, gente, para começar? Vamos esperar a Fernanda entrar na live. Já está aí com a gente, vou convidá-la. De muita troca de informação, experiência e vida. Espera que eu vou virar a câmera. Fernanda já está com a gente aí, ajustando. Boa noite Boa para noite. você. Nossa, sério, eu ia entrar pelo notebook, só que não deu. É como aqui, hoje a gente teve um problema por causa da chuva e agora que a internet estabilizou. Então, gente, vocês que estão online aí com a gente, se tiver algum contratempo, avisa para a gente, porque ao vivo é real, né, Fernanda? Gente, eu sou Juliana, para quem não me conhece, vice-prefeita de Bom Despacho, fundadora da ONG Metástase do Amor e paciente de câncer de mama com metástase nos ossos há 10 anos. Hoje nós temos aí uma convidada muito especial, também paciente oncológica e é claro, né, que no fim de janeiro e prestes a chegar no mês de fevereiro, eu não poderia deixar de trazer o tema do câncer à vida, para vocês aprenderem um pouquinho com a gente sobre como sobreviver e sobreviver. Não é mesmo, Fernanda? Apresente-se para nós, conta para a gente de onde que você é, a Bom, sua vamos história. lá, gente. Eu sou a Fernanda, eu sou de Pará de Minas. Eu tive. O meu primeiro contato com o câncer foi quando minha mãe faleceu. Ela faleceu quando eu tinha 8 anos. Também com câncer no canal do colo retal. Foi muito rápido a questão de doença. Ela tinha muita vergonha de ir ao médico, porque ela falava assim, por ser numa região mais íntima, né? Então ela tinha muita vergonha de mostrar, de ir ao médico. Então descobriu numa fase bem tarde e infelizmente ela não resistiu ao tratamento por ser diabética também. Então eu acompanhei toda a doença dela. Na época eu não entendi muita coisa que estava acontecendo por ser uma criança, né? Mas desde cedo eu sentia a dor da vida. Eu fui diagnosticada, eu estava grávida, eu estava com 28 semanas, e com 30 semanas eu já comecei a fazer a quimioterapia. Quando eu fui diagnosticada, eu morri de medo, né? Porque assim, eu já tinha perdido a minha mãe, eu estava grávida e aquilo ali me matou por dentro. Eu pensei que meus sonhos, tudo que eu pensava em viver, né? Eu planejava uma carreira dentro da empresa onde eu trabalhava, eu estava na faculdade, eu estudava numa faculdade fora de Pará de Minas, eu fazia faculdade na UFLA. Então, assim, a minha vida virou de cabeça para baixo, tanto pela gravidez e com o diagnóstico. Mas a gente está aí para superar, para mostrar que a gente é capaz de vencer, que não, por mais que tenha obstáculos, né, e pedras no nosso caminho, mas a gente consegue vencer. Muito bom. E para a gente começar essa live, Fernanda, eu quero aí conversar com você e também que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam um pouquinho de como as palavras têm poder. Quando a gente é diagnosticado com câncer, é claro que a gente perde o chão. E muitas pessoas falam com a gente coisas que mostram para a gente que temos asa e que não precisamos ter medo. E há também pessoas que nos afundam com as palavras.
E eu queria que você compartilhasse um pouquinho quais foram as coisas mais duras que você escutou e também quais foram as coisas que te fizeram superar. Eu acho que a coisa mais dura que eu já ouvi, assim, que me doeu muito, foi falar que comigo ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. Eu falo, e quando as pessoas comparam um caso com outro, eu sempre falo que a história dela foi uma história diferente da minha. Que o propósito que Deus tinha na vida dela é diferente do propósito que Deus tem na minha vida. Então, assim, para morrer, basta a gente estar vivo. Mas isso foi o que mais me doeu. Já me perguntaram se meu cabelo não ia cair, por que eu tava tão magra, que eu tava sumindo, o que tava acontecendo. Eu não pude amamentar por conta da quimioterapia, então assim, eu já ouvi falar que, por exemplo, a minha tia ia pegar minha filha para cuidar, que minha sogra ia tomar ela de mim, que eu não ia ter condição de cuidar. Então, assim, eu já ouvi muita coisa, assim, coisas absurdas. Mas eu sempre levei as coisas assim, eu sempre tentei me conectar com pessoas que me faziam bem. Por exemplo, a minha família, meu marido. Então, assim, essas pessoas que me seguravam quando eu estava prestes a estourar. O meu irmão, então, nossa senhora, eu ligava para ele chorando quando acontecia alguma coisa. Então, assim, eu sempre tentei. E o meu apoio, tipo assim, tanto é que a primeira pessoa que falou que minha história era diferente da minha mãe foi meu irmão. E eu vejo assim, né? A minha família passou por isso 2 vezes. Então, assim, eu não sofri sozinha, né? Eles também sofreram muito comigo. Mas segurar neles, acreditar, igual assim, eu conheci uma pessoa, o Alexandre. Ele me ensinou que a gente tem que viver a vida, independente do dia de amanhã ou não. Viver o dia de hoje, porque o amanhã realmente pode não existir. E não é porque, assim, eu adoeci, outra pessoa adoeceu, que essa pessoa vai chegar a falecer. Hoje em dia a medicina está muito avançada, tem inúmeras tecnologias. Então, assim, a gente tem que acreditar na gente, que a gente é capaz. Principalmente, assim, eu falo que 3 coisas andam juntas, que é a espiritualidade, a saúde mental e a saúde física. Então, se os 3 estiverem bem alinhados, você vai conseguir levar muito bem. Lógico que tem, assim, né, reações e reações, mas a gente consegue superar. Com certeza, Fernanda, você falou 3 itens muito importantes, que é a saúde mental, a saúde física e a espiritualidade. Cientificamente, a espiritualidade é 50% da cura de qualquer doença. Então, se a gente conseguir dar um empurrãozinho, cuidando da nossa saúde física e da saúde mental, que é onde eu falo que é o momento mais difícil de quando a gente recebe um diagnóstico de doença crônica, a gente consegue chegar lá. E isso vale não só para quem foi diagnosticado com câncer, mas para quem enfrenta qualquer tipo de obstáculo. Então, se a gente acredita que a gente vai vencer o obstáculo, se a gente tem persistência em cuidar da nossa mente e se esforça para manter hábitos saudáveis, com certeza a superação chega ali, ó, de coração aberto para que a gente possa viver uma vida mais plena, não é verdade, É Fernanda? verdade. Agora me conta, compartilha com a gente como foi, né, descobrir que estava grávida de gêmeos, gêmeas, né, no caso, e quando você estava ali curtindo o finalzinho da gravidez, receber esse diagnóstico e ter que lidar com a incerteza da maternidade e, ao mesmo tempo, com a incerteza da doença em si. Eu vou tentar resumir a história, porque a história é longa. Quando eu descobri a gravidez, foi um choque pra mim. Foi um choque. Mas antes de eu descobrir a gravidez, eu tinha ido ao médico, tinha feito uma bateria de exame. Eu sempre fiz todo ano, mas eu tava passando mal já antes de engravidar. E meus exames não deram nada. Exame de sangue, exame de fezes. Beleza, então aconteceu o quê? Acabou que eu engravidei, então aqui veio aquele susto da gravidez, né? Como é que eu vou contar meu pai, meu irmão, minha família? Foi o primeiro perrengue. Contei todo mundo, passou. Na hora que todo mundo adaptou, né? Todo mundo assim, já tinha aceitado a gravidez, veio a notícia. Foi assim.
eu passei mal durante a gravidez, durante muito tempo, fiquei muito anêmica, tive vários e vários sangramentos. E, e o meu médico, que eu fui encaminhada para o coloproctologista, ele não podia fazer colonoscopia. Falando nisso, eu vou fazer um lembrete aqui, a colonoscopia é um exame muito importante. Ele é indicado a partir dos 45 anos, mas se você já tem um histórico na sua família de câncer de intestino ou algumas doenças intestinais, vale a pena fazer, porque ele é um exame preventivo. Então, continuando. E antes da continuidade aí, nós estamos com a presença da Leila, que hoje é vice-presidente da Metástase do Amor, que foi a ONG que eu fundei aqui em Bom Despacho, para apoiar as famílias no enfrentamento do câncer. E ela tem uma história de vida muito forte e disse aí para a gente que está amando conhecer a sua história, porque ela também foi diagnosticada aos 21 anos, no caso dela foi um câncer de mama, e aqui eu chamo a atenção, o câncer não escolhe idade, gênero, classe social, e a gente acaba tendo sintomas sim, o nosso corpo mostra, apesar da doença ser silenciosa, algo que está errado. Então, precisa ter atenção e persistência. A Fernanda sentiu que estava passando mal, procurou o médico e o médico acabou não constatando nada em exame. Isso é muito comum, porque as células do câncer, elas são muito parecidas com as nossas células normais. Elas vão sofrendo mutações. Então, esse risco existe. E o coração da gente diz que tem algo errado e é preciso insistir, né, Fernanda? Pode dar continuidade Então, aí. uma coisa que eu sempre senti, assim, no meu coração, desde quando eu comecei a passar mal, eu sempre senti algo. E desde a primeira vez que eu fui no médico, eu sempre pedi exame e tudo mais. E por eu ser muito nova, né? Antigamente eu ia no médico e sempre falava que eu era muito nova, eu era muito jovem, que isso era coisa da minha cabeça. Mas não era, nunca fui. Então, dando continuidade, né? Então, passou aí, não pude fazer a colonoscopia e eu fiz um exame que dava para ver só o canal do colo do reto. E aí o meu médico encontrou pólipos e fez a biópsia. E aí eu fui diagnosticada com 28 semanas de gestação. E uma coisa que ele falou comigo que me marcou muito foi, ele me perguntou, o médico, quando ele me deu o diagnóstico, ele me perguntou se eu tinha se eu acreditava em alguma espiritualidade. E eu falei com ele que eu era muito católica, que eu acreditava muito em Deus. Aí ele falou assim, pois então acredita em Deus que você tem um propósito, porque se você tivesse descoberto no começo da gravidez, você não poderia levar a gravidez à frente. A gente ia ter que fazer um aborto. Então agora a gente vai tentar levar a gravidez, e eu vou te encaminhar para um oncologista e a gente vai tentar ir ao máximo que a gente conseguir. E aí na minha cabeça que tudo passava assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E quando... E a minha família, assim, o meu irmão, principalmente, meu irmão foi a pessoa que mais, assim, mais me apoiou em tudo. Ele falava comigo, não, você vai conseguir, tem tratamento, a gente vai enfrentar. Por mais que eu sei que ele estava sofrendo muito, mas ele estava sempre ali me apoiando, me apoiando, me apoiando. Ele e meu pai, assim, meu pai, eu via nitidamente o sofrimento dele. Eu sempre vi. Meu pai não é uma pessoa de falar, né, assim, eu te amo. Meu pai não é essa pessoa. Mas eu sempre tive aquele contato ali com ele, eu sempre senti, tipo assim, o sofrimento, o quanto ele me amava. E aí, com o passar do tempo, né, eu comecei a tratar. Com 30 semanas eu comecei a fazer quimioterapia. Já tinha colocado o catéter e comecei a fazer a quimio. Depois eu ganhei as meninas com 34, graças a Deus, consegui levar a gravidez até lá, elas nasceram muito bem. E aí continuou o tratamento de químio, rádio. Na rádio eu sofri muito. Durante a quimioterapia eu passei muito mal, mas na rádio, a rádio foi pra mim assim, por ser uma área muito delicada, eu abri muita ferida. Eu vou até comentar a Giza que tá aqui na live, eu vi que ela entrou, foi ela que cuidou de mim. A gente fez a laser terapia, foi muito bom. Assim, ajudou muito na cicatrização. Então, assim, indico também esse procedimento para quem está passando por isso ou já passou. É um procedimento que ajuda a cicatrização, tem bons resultados, diminui a dor. Aí beleza, né? Passou isso, aí veio a notícia que eu ia ter que usar a bolsa.
que o tratamento não foi, tipo assim, não consegui eliminar 100% o tumor. Meu corpo reagiu bem à quimioterapia e à rádio também, o tumor diminuiu, mas, porém, eu não conseguia retirar tudo sem fazer amputação. Então, aí eu sofri muito, muito. Foi muito triste quando minha médica conversou comigo, mas eu também queria agradecer ela. Nossa, minha médica, eu falo que ela foi uma mãe para mim. Ela me acolheu muito, ela me ensinou muitas coisas e ela conversou muito comigo sobre a bolsa. Então, eu fui muito preparada para minha cirurgia. Eu já tive contato com uma estomoterapeuta, que foi a Carol, que também me acompanhou durante todo o processo e me acompanha até hoje. Então, assim, a minha médica me preparou muito. Eu acho que isso também foi muito importante para mim e pro resultado que eu tive pós a cirurgia. Porque eu não estava preparada para o pós-cirúrgico. Eu achei que eu ia operar e no outro dia eu ia levantar da cama e sair andando, como se nada tivesse acontecido. É sempre assim. E aí, eu fui pra cirurgia achando assim, nossa, mãe, eu tô curada e vida que segue. Foi desse jeito que eu fui pra cirurgia, com esse pensamento. Eu nem tava ligando pra bolsa, eu queria era ser curada. E aí, aquilo ali, chegou o momento da cirurgia. Na semana da cirurgia eu passei muito mal. Parecia que meu corpo tava sentindo que eu ia operar, sério. Eu acho que foi o pior período da minha vida. Eu senti dor, mais muita dor. E eu não aguentava de dor. Eu tava tomando os tramadol, um monte de remédio e nada passava. No dia da cirurgia mesmo eu passei muito mal. Eu entrei no bloco cirúrgico morrendo de medo. Aí eu despedi do José, né? Que o José que me acompanhou, meu anjo da guarda. Meu irmão também foi comigo. E eu fiquei 12 horas no bloco cirúrgico. E aí, quando eu acordei no CTI. E eu já achei, assim, uma coisa de outro mundo. O que eu tô fazendo aqui? Quem nunca ficou no CTI? O CTI é uma coisa, assim, péssima. Porque não tem ninguém pra bater um papo com você, nenhuma televisão pra você assistir. Você não faz o dia inteiro olhando pro nada. Barulho de dormir, né? Quem quer descansar, o CTI é o ideal. Porque lá você não tem nada pra você fazer. Não tem nem passar lá a pasta. Você só vê a troca de plantão. E aí, né, eu acordei da cirurgia, assim, assustada, né? Numa dor que eu não imaginava que eu ia sentir essa dor. E aí foi aquele procedimento. CTI, até o corpo recuperar, depois vai pro quarto, aí foi pro quarto. Aí depois tem aquele processo de levantar da cirurgia, que eu achei que era uma coisa muito fácil. Não foi, custei levantar, custei me adaptar, voltar a andar. E aí fiquei 15 dias internada no pós-cirúrgico. Minha bolsa não estava querendo funcionar no começo, eu estava passando muito mal, eu vomitava muito, meu corpo não aceitava comida. Então esse processo foi muito difícil, foi muito decepcionante para mim, porque eu achei que era uma coisa muito fácil. E aí vai para casa a Fernanda, né? Chega em casa, a Fernanda, o que acontece? A cirurgia dela abre toda, a cirurgia abriu toda em casa. Tive que ficar internada mais um mês, com um monte de infecção. E aí aquilo ali sempre passava um filme na minha cabeça, mas eu sempre pensei que eu ia sair daquela. E eu vi a minha evolução um dia após dia. Daí eu fiz a hiperbárica, foi um tratamento para ajudar no fechamento da cicatrização. E todo dia no hospital eu sempre pensava, eu tenho que sair daqui, porque eu tenho 2 meninas para cuidar. Na minha cabeça, eu nunca pensei assim, não vou conseguir. Eu sempre pensava assim, vai passar, vai passar. Passei momentos muito difíceis nesses períodos. Quando eu achei que eu tava melhorando, tava tudo recuperando, aí passei muito mal, tive constipação, descobri mais 5 nódulos no intestino, e aí voltou o sofrimento todo mês cirúrgico, bloco cirúrgico, primeira cirurgia, infeccionou, veio a segunda cirurgia, e a Fernanda tá aqui, na luta. Mas graças a Deus, essa semana eu recebi uma notícia muito boa, né, que meu corpo tá sem doença, então assim, a única coisa que eu tenho para falar hoje é que tudo passa. Eu, durante todo o meu tratamento, eu sempre tive muita fé, muita fé. Eu nunca senti no meu coração que Deus ia me levar embora, eu nunca tive esse pensamento. E eu falo assim que eu já tive hemorragia, já tive tudo quanto há, já vi minha avó pela água também. Mas, porém, eu sempre falava com Deus, Deus, me dá força, eu sei que o Senhor vai me tirar dela. E eu sempre falei com Deus o seguinte, eu posso passar por tudo que o Senhor colocar no meu caminho, mas não me leve embora, porque eu tenho 2 meninas para criar. Eu sempre peço isso, porque eu penso muito nas minhas meninas, porque eu não tive mãe durante
muito tempo, né, da minha vida. Perdi minha mãe muito cedo. Então, assim, é uma coisa que eu não queria que as minhas filhas passassem. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E eu acho que, assim, eu tenho isso dentro do meu coração e é uma coisa que eu quero, assim, levar. Eu vim pro Instagram justamente com esse objetivo de ajudar muitas pessoas com conteúdo, com informação, auxiliar algumas pessoas, porque eu tenho isso no meu coração, que Deus quer que eu faça isso, que eu ajude outras pessoas. Não sei se eu, assim, muita gente fala que a minha história é muito bonita, né, e tudo mais, fico muito feliz, mas eu quero realmente, coração, não, assim, não é nada de aparecer, não é nada de ser blogueira, mas eu quero realmente ajudar o outro, porque, assim, durante muito tempo eu senti essa necessidade de ser ajudado. Isso mesmo. A Denise está presente aí com a gente. Denise foi paciente da Metástase do Amor, hoje é voluntária e ela colocou aqui para a gente algo muito importante. O corpo avisa. No meu caso, o nódulo que me fez procurar um médico não era maligno, mas o médico pediu exames e perto deste nódulo estava o câncer. Então, olha só como Deus faz as coisas. Às vezes a gente vai tendo sinais e a gente investiga, a gente fica pensando. E quantas vezes a gente passa por cima de tantas coisas que a gente sente sem procurar ajuda. Né? Isso acontece também no Janeiro Branco, onde a gente fala sobre saúde mental. Quando a gente tem uma doença física, eu falo que é muito mais fácil da gente se tratar, porque a gente aceita aquela doença, busca ajuda, os tratamentos, a tecnologia que hoje tem, mas quando está na mente é profundo. Então a gente luta contra a gente mesmo. E isso aí nos prejudica muito durante o tratamento, principalmente, né, quando já está avançado. A Andréia está colocando aqui para você, isso mesmo, positividade e muita fé. Nossa, também levei assim. Andréia foi paciente também? Conta aí pra gente. Fernando, o que eu tenho para compartilhar com você e com todos que estão nos acompanhando hoje, nós estamos tendo um número alto de participantes, tanto mulheres quanto homens, é que o câncer, ele acontece e às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é um lapso de medo de que a gente não vai conseguir viver. E aí a gente descobre aos poucos que o câncer, assim como qualquer outra doença crônica, chegam para nos avisar que a gente precisa mudar de ritmo, precisa desacelerar. E essa foi a principal lição que eu aprendi diante da minha doença. E eu falo que cada tumor exige um tratamento diferente. Eu já passei também pela quimioterapia, ainda faço, já passaram de 300 sessões, radioterapia, tanto no peito, quanto no pescoço, quanto na coluna, hormonioterapia, imunoterapia, né? Então a gente ia à cirurgia. A cirurgia é um momento muito tenso que a gente, naquele momento, se despede com incerteza se vai ver ou não as pessoas que a gente ama novamente. E no meu caso, o que me fez viver foi exatamente o fechar o olho sabendo que eu ia pensar nas lembranças positivas em tudo que eu tinha vivido, né, na minha família, nos meus amigos, em todos os sonhos que ainda viriam e principalmente em como eu poderia ajudar pessoas. Que é exatamente isso que você está fazendo também. Então, quando a gente passa por uma doença crônica, a gente ressignifica a vida, porque a gente consegue transformar a dor em amor. E eu acho que essa é a maior lição para vocês que estão nos acompanhando aí, é pensar que a vida vai muito além do que a gente, é o coletivo, né? É um legado que a gente escreve para tornar o mundo melhor. E isso nos alegra, né, Fernanda? Saber que, mesmo diante de uma dificuldade, a gente está tendo a possibilidade de ajudar alguém. Então, eu te admiro, já conhecia e amava muito o seu irmão,
e acompanho a sua história desde o início aqui, ó, com o coração sempre torcendo por Hoje você, hein? eu só fazendo, assim, comentando uma coisa que eu esqueci de falar. É muito importante também durante o nosso tratamento as pessoas que estão em nossa volta, né? Eu falo assim, os nossos familiares, eu queria, assim, tem muita gente da minha família assistir, então eu vou agradecer todo mundo e não vou citar nomes. Mas, assim, a minha família, ela foi essencial em tudo durante todo o meu tratamento. Por quê? Porque durante muito tempo eu me ausentei como mãe pelas minhas filhas. Mas eu sempre, quando eu me ausentava, eu pensava assim no futuro. Eu falava, eu tô perdendo um momento agora com elas, mas no futuro eu vou ter. E, então, assim, eu queria agradecer todo mundo, todas as minhas tias, todo mundo, todas as minhas primas, todo mundo da minha família em si. Eu falei, citei o nome do meu pai, do meu irmão, do José. Eles são as pessoas que são a base de tudo para mim. O José, principalmente, que durante todo o tratamento estava do meu lado, era hospital, era curativo, era tudo, estava comigo. É uma pessoa assim, que eu sou muito grata do fundo do meu coração. Deus foi muito bom quando colocou ele na minha vida. E eu queria fazer um outro comentário também. Às vezes as pessoas têm um sentimento muito grande de proteção com a gente. E aí nos deixa a sensação de ser um pouco impotente. Como se a gente não tivesse essa capacidade de fazer algo. Eu falo assim que durante todo o meu tratamento, todo mundo foi muito cuidadoso comigo. Ah, senta aqui. Ah, não levanta não, não faz força não. Então, tipo assim, eu vi que isso é amor. Eu sei que isso é amor. Mas às vezes, assim, isso psicologicamente me afetava como que eu não era capaz. Mas hoje eu sei que é Amar de amar demais. pouquinho, E né? assim, é cuidar demais, zelo demais e muita preocupação. Assim, durante todo o meu tratamento, eu tive muita preocupação assim, da minha família, toda assim, com muito cuidado comigo. E isso vai me viver, eu vou viver muito tempo ainda, viu, gente? Isso vai ter que me aguentar. E Mas assim, é, hoje eu tenho essa sensação de que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, que nada é impossível pra mim. Eu tô num processo de recuperação, mas eu sinto isso dentro do meu coração que eu posso viver, que eu vou viver, que eu vou aproveitar minhas filhas, que eu vou ter capacidade de fazer o que eu quero, que tanto a bolsa quanto a doença não vai me impedir de nada. Então, assim, a gente tem que carregar isso com a gente. Para quem vai começar o tratamento ou ainda está no tratamento, eu queria falar que você é capaz, sim. Não deixa a doença te dominar. Domina a doença. é isso mesmo. A Andrea está contando aí pra gente. Tive câncer no colo do útero e os efeitos colaterais da rádio foram no intestino. Fiz 2 cirurgias no início do ano passado e passei a usar 2 bolsas, uma hilostomia e uma colostomia. Muito bom, Andréia, muito obrigado pela presença. Eduardo está aqui, você é inspiração, Jujaber, é o meu esposo, está sempre presente, assim como o seu, Fernanda, foi o grande apoio para o enfrentamento da minha doença e o motivo pelo qual eu alcei passos maiores com a criação da ONG e também me inseri na política para repensar as políticas públicas, principalmente em prol dos pacientes que enfrentam doença crônica e em prol de melhorias na saúde de uma forma geral. Muita gente comentando, Andréia, hoje me interno porque de uma recidiva do câncer e vou para mais uma cirurgia. E provável que use colostomia definitiva, pois retirada do reto. Você usa a bolsa É, definitiva, né, Fernanda? assim, vou até falar um pouquinho sobre a bolsa, né, que eu não falei aí. A bolsa, ela, não sei se o pessoal já viu, né, fica na região baixa da barriga. Mas ela não impede a gente de fazer nada, assim. Lógico que a gente vive com algumas limitações, igual, por exemplo, não forçar muito o abdômen, não pegar muito peso. Tem os barulhinhos que solta, né? Que não tem como, que é os gases. Porque é natural, tipo assim, quando a gente ainda faz na região do ânus, né? Assim, a gente consegue segurar, a gente tem maior controle. Na bolsinha a gente não tem controle de nada, tá? As fezes vão sair e os gases também. Então, assim, às vezes uma pessoa que não conhece, que a pessoa usa, porque não é uma deficiência visível totalmente, né? Então, assim, às vezes a pessoa acha que a gente não tem nada, não, né? Assim, mas a gente também luta por uma causa muito grande de acessibilidade, né? Porque, igual os banheiros públicos são pensados somente nas pessoas que têm deficiência de cadeira de roda, né? Teoricamente. Nunca pensou na nossa. Então, assim, às vezes uma
torneirinha já ajuda bastante na higienização, para ir no banheiro. E é muito importante também, assim, inserir a gente no meio, porque muita gente não conhece a bolsa. E aí as pessoas sentem muita vergonha de mostrar, às vezes de tirar foto, de ir nos lugares, de se sentir restrito, sabe? Assim, os olhares das pessoas, né, nos intimida às vezes um pouco. Igual a primeira vez que eu saí de casa com a bolsa foi para ir na eleição. E aí várias e várias pessoas ficaram me olhando, assim, tipo assim, por que que eu tava usando a fila preferencial? Por que que eu tava, assim, eu me senti metralhada, sabe? Assim, só que, na verdade, ninguém sabe, né? Assim, nem todo mundo sabe que eu uso a bolsa. Hoje, a grande maioria da cidade já sabe. Mas, porque eu vim pro Instagram. Mas, assim, os olhares às vezes machucam um pouco. Às vezes o olhar de dó também, assim. Eu acho que durante todo o tratamento a gente não. Eu já ouvi várias pessoas falando, ó, que dó de você é tão novinha, mas tão novinha, né? Vai sofrer, tá sofrendo tanto. Aí eu falo assim, eu nunca quis ter esse sentimento de dó comigo, sabe? Eu prefiro o sentimento de compaixão. E uma coisa muito importante também que você comentou é que eu sempre fui uma pessoa muito independente e eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não precisava de ajuda, que eu ia conseguir fazer tudo sozinha. E o tratamento mudou totalmente isso na minha cabeça. Eu preciso de todo mundo. Eu aprendi a aceitar a ajuda e eu aprendi a compartilhar e a amar muito mais. Hoje eu amo muito mais as pessoas. A minha família se uniu muito mais, eu falo assim, em relação eu, meu irmão e meu pai, hoje a gente é muito mais unido que antes. Eu acho que a doença veio com um propósito também, que meu pai sempre teve problema com bebida alcoólica, graças a Deus, depois que eu adoeci, ele melhorou 100%. Eu acho que o objetivo de Deus também nisso, na nossa vida, foi isso. Então, assim, às vezes Deus usa a gente, né? Assim, infelizmente com a doença, mas eu acredito que melhorou muitas coisas, muitos ângulos, né, da minha vida, muitas coisas. Assim, veio com um sentimento de tristeza, mas trouxe muito amor para minha vida. Eu aprendi a amar muito. Hoje eu amo muito a minha família, amo muito meu marido, amo muito meu pai, amo muito meu irmão, assim, tenho um amor assim muito grande por todo mundo, sabe? Muito bom. A Andrea está falando aí com a gente. Eu estou tranquila e muito positiva e sei que Deus está cuidando de cada detalhe. Com certeza, Andrea, e você pode ter certeza que você estará em nossas orações e depois você dá notícia para a gente de como que foi a cirurgia e de como que você está superando. Fernanda, você tocou num assunto muito importante, que é a questão de deficiência, né? Nem toda deficiência ela é visível. Então, a gente tem que parar de julgar, né, e tentar se colocar no lugar do outro. Se a gente está numa fila de deficiente ou numa vaga de deficiente, é porque, com certeza, a gente precisa daquilo. Então, lutemos juntas por uma sociedade mais acessível, porque deficiente é a sociedade por não entender, né, que muita gente precisa dessa ajuda, né? E também que não tem uma O deficiência Eduardo está melhor que aqui a falando. outra, né? Igual o câncer também. Não tem um câncer melhor que o outro. Porque tem muita gente que, às vezes, o câncer de mama é melhor que o câncer no reto. Ah, o câncer do pulmão é melhor que não sei o quê. Não existe isso. Câncer é tudo igual. Todo mundo passa pelo mesmo procedimento, pela mesma luta. E eu acho que as pessoas também têm que respeitar a luta de cada um. Por mais que às vezes tem que entender também que cada corpo é um corpo, né? Cada corpo tem a sua reação, cada pessoa tem sua história, igual, por exemplo, vamos supor, eu sou nova, eu pratiquei muita atividade física, então, às vezes, talvez a doença reagiu melhor no meu corpo do que como se fosse um corpo de uma pessoa mais velha. A gente tem que entender e respeitar isso também. Com certeza. Ivane, você está aí perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, com certeza. E a gente já agradece aqui pelo tanto de corações que estão sendo mandados para nós, Fernanda. E vocês ainda compartilhem depois no aviãozinho com as pessoas, com os amigos, né? Para que possam assistir ainda, tem muito assunto para a gente tratar. E também para assistir depois, porque é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre as coisas que estamos comentando
e sobre como é importante a gente amar a vida e decidir viver, né, Fernanda? Eu falo que todos os dias a gente decide viver. É, a gente quer viver, né? Eu acho que depois que a gente passa por tudo isso, a gente quer viver muito mais. Igual eu falei, depois que eu senti essa Com melhora do certeza. meu corpo, eu tenho vontade, assim, de fazer tudo que eu não podia fazer. Mas igual eu tenho um primo que fala muito comigo, vai com calma, Fernanda. Calma, Fernanda. O Henrique, meu primo, toda hora fala isso comigo. Calma, o mundo vai acabar hoje, não. Pode ser que sim, a gente não sabe, né? Então a gente tem que aprender realmente a viver com intensidade, mas respeitando os limites do nosso corpo. E por falar em bolsinha, né, em catéter, hoje eu entendo, eu tive muita dificuldade também quando eu coloquei o meu catéter. Eu entendo que a gente tem ali os dispositivos como extensão do nosso corpo. Então, graças a Deus por essas tecnologias que nos facilitam enfrentar os tratamentos, né, e os dias É sombrios. uma tecnologia que antigamente não tinha, né? Eu falo assim, isso é uma coisa que eu penso muito. Quem dera eu, se talvez a minha mãe tivesse a oportunidade que eu tô tendo hoje em dia. Com certeza. E a gente vai aqui, né, pensando também, Fernanda, nas suas redes sociais, o quanto é importante a gente se sentir independente, a gente valoriza a nossa independência, principalmente depois de passar por situações em que as situações de rotina, como ir ao banheiro, tomar uma água, dar passos, se torna às vezes difícil para a gente, né? Quantas vezes a gente está deitado, acamado, diante de um tratamento e pensa, puxa vida, quantas vezes eu caminhei sem valorizar. Uma das coisas que a pandemia mais nos mostrou foi a importância das coisas comuns. E a gente não dá valor no ar que a gente respira livremente, a gente muitas vezes não dá valor à água que a gente tem tão perto, né? Então, quando a gente sente falta das coisas que são comuns, a gente aprende que cada dia que a gente consegue fazer é uma vitória diferente. Então, eu deixo esse recado principalmente para quem tem crianças em tratamento, porque essa superproteção que você comentou ainda é pior com relação ao câncer infantil, porque aí a gente tenta blindar, como se a gente pudesse colocar a pessoa dentro de um potinho, esperar tudo passar para depois retirar. Então, a gente vai ter que lidar com as dificuldades, a gente vai ter que lidar com os momentos difíceis, nós vamos ter que lidar com a tempestade para ver a beleza do sol, para ver a beleza do amor, né? E sentir de fato que a gente pode, a gente deve e a gente precisa se desafiar todos os dias, não é verdade, Fernanda? E a sua rede social mostra muito bem essa superação, porque você está mostrando como você tem ressignificado a vida como mulher, né, como mãe. E aí eu quero saber da importância que isso tem feito a você mesma para vencer a doença e qual é o seu sentimento, sabendo que você está influenciando a vida de pessoas. Eu aprendi uma coisa. Para a gente cuidar do próximo, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Então, durante muito tempo, durante o período da doença, eu sempre pensava muito nas minhas filhas, muito no José. Sempre pensava sempre nos outros e no que em mim. E aí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando. E isso, em dezembro, eu pensei assim, nossa, gente, eu não tô me sentindo bem, eu não tava me sentindo muito bem. Eu tava começando a entrar num quadro de depressão. Por tudo que eu já tinha passado, gravidez, tratamento, tinha começado a imunoterapia. Então, tava assim, me sentindo muito mal. E aí eu resolvi cuidar de mim. Eu falei assim, não, eu preciso cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, colocar uma roupa bonita, porque isso faz bem, sabe? Assim, isso nos levanta.
E como eu perdi muito peso por conta da tireoide, que a imunoterapia, o que reagiu no meu corpo foi a tireoide, isso mexeu totalmente com a minha autoestima. Então, assim, antes da gravidez, eu era, assim, eu pesava 86 quilos, hoje eu tô com 40, tô na metade do que eu pesava. Então, assim, isso, sim, mexeu muito comigo. Mas eu sei que isso aqui é só uma carcaça, né? O corpo é só uma carcaça e que a gente tem que pensar além disso. Mas que abala, abala. Só que hoje eu aprendi que a vida vai muito além do que só o meu corpo, do que só a bolsinha, do que só o que tá aqui por fora. O que importa é o que tá aqui dentro. E eu falo que o que tá aqui dentro é o melhor. Então, assim, eu aprendi a gostar mais de mim, a gostar mais do meu sorriso, a me olhar no espelho e me achar mais bonita, a me sentir bem. E isso refletiu na minha rede social. Então, quando eu fui para a rede social, eu estava realmente me sentindo bem comigo. Então, isso fez outras pessoas se sentirem bem também. E é uma coisa que eu fico muito feliz quando alguém fala comigo, Fernanda, continua falando. Fernanda, continua lá no Instagram, porque eu tô gostando, você tá me ajudando. Várias pessoas que não têm câncer, que não tem nada a ver com isso, sempre falam comigo, assim, que tá gostando do conteúdo que eu tô postando, que tá aprendendo sobre a bolsa. Igual Pará de Minas é uma cidade pequena e que as pessoas também têm a mente pequena, né? Então acaba que, querendo ou não, é, muita gente eu nunca vi ninguém daqui da cidade expor realmente o que que o câncer faz, como que é a doença. Então, quando eu vim para a rede social, muita gente me criticou, lá, a Fernanda tá querendo ser blogueira. Na verdade, eu não quero ser blogueira, mas se acontecer, aconteceu. Mas a verdade, o que eu quero trazer no meu Instagram é isso, é um conteúdo de saúde, é um conteúdo que influencia, que vai ajudar, por exemplo, às vezes você não tá doente, mas a sua mãe vai passar por isso, o seu pai, o jeito que você vai poder ajudar aquela pessoa, falar assim, não, eu vi a Fernanda falando isso. E aí a Fernanda falou aquilo, a Fernanda falou que usa a bolsa assim, que fez assim. E assim, eu não importo hora nenhuma das pessoas me chamarem no Instagram para conversar, para falar o que tá sentindo. Porque realmente, quando a gente descobre a doença, a gente se sente muito mal. A gente pensa coisas negativas. E a nossa família também pensa. Você acha que não passou coisa ruim na cabeça do meu pai, na cabeça do meu irmão? Lógico que passou. Na cabeça do José, na cabeça de todo mundo passou. Mas todo mundo depois percebeu que realmente a gente, com fé, com confiança, que a gente vai em frente. E, por exemplo, assim, o que eu acho mais importante é as pessoas irem ali além e ajudar aquela pessoa. Assim, a gente não precisa de ajuda só financeira ou só de coisas de necessidade básica. A gente precisa de ajuda, assim, psicológica, de um apoio, de um abraço. Às vezes a gente não quer falar nada, a gente só quer ficar abraçado. A gente só quer um abraço. Então, assim, as pessoas também têm que ter essa consciência. Nossa, Então, assim, eu fico muito feliz, eu tô muito feliz, assim, com o resultado que eu tô tendo aqui no Instagram. Sim, tô muito feliz, realmente, de conseguir produzir o que realmente eu queria, sabe? Chegar até as pessoas com o intuito de ajudar e de conhecimento. Porque, assim, eu não quero que eu futuramente, por exemplo, se caso aconteça com qualquer pessoa da minha família ou com outras pessoas, que elas não passem e não sejam julgadas como eu já fui. Então, eu quero que esse conteúdo, tipo assim, conteúdo da bolsa, conteúdo do câncer, seja mais aberto, seja algo mais aberto de se falar, de se conversar. Que os hospitais, assim, sejam mais preparados para receber a gente. Que não olha para a gente só como uma doença, assim, não, que triste, ela tá com câncer, o câncer ela vai morrer, tá muito ruim. Não, que olha para a gente com um olhar mais amado, sabe? Que nos receba de forma diferente. Por exemplo, a bolsinha, né? Assim, nem todo hospital é preparado para quem usa a bolsa. Graças a Deus, lá no São João de Deus, a grande maioria da equipe de lá é toda preparada. Eu sempre fui muito bem acolhida. Mas eu já fiquei internada em outros lugares, já passei até aqui mesmo, aqui na minha cidade, e eu percebi que a equipe daqui é muito despreparada por falta de conhecimento. Então, assim, às vezes falta isso, conhecimento da rede social, levar isso mais à frente. São poucas pessoas que têm esse conhecimento da bolsa. Então, assim, eu quero que as pessoas conheçam mais ela e não veja ela como uma deficiência, né? Como algo que vai me impedir de ser alguém, que vai me impedir, por exemplo, de ser uma grande líder na minha empresa, que vai me impedir de ser por exemplo, uma atleta, porque eu quero voltar a lutar, é minha vontade. Eu vou voltar a lutar. E muita gente aí tá achando que eu não vou voltar, não. Mas minha mente falou que eu posso lutar, então vocês me aguardem. Então, assim,
que as pessoas vejam que a gente é capaz também. Que por mais que use a bolsa, eu sou uma pessoa normal. Eu não deixo de ser uma pessoa normal. E é interessante, né, Fernando, você comentou sobre usar a rede social e o julgamento das pessoas falando sobre a superexposição. Como que a gente vai falar com as pessoas, com o mundo, sobre vida se a gente não tiver a liberdade de compartilhar as nossas dificuldades? Não é verdade? E o nosso primeiro sentimento ao ser diagnosticado com uma doença crônica é exatamente o se fechar, né? Negar a doença. Então, primeiro a gente nega, depois a gente aceita, enfrenta, luta e supera. E quando a gente supera, não faz sentido a gente não compartilhar. Porque o que é bom a gente compartilha também. Nós vivemos num mundo onde tem tempestade de notícia ruim. Então, por mais Julianas, por mais Fernandas, por mais Andréias, por mais Denises, por mais Leilas, todas as pessoas que acessaram a nossa live aí para falar que estão passando ou que venceram o câncer e que o câncer não define a nossa vida. Quem define o nosso destino é a gente, né? E não há dificuldade que persista diante de um coração que tem fé e de uma pessoa que tem ação. É Não é verdade. verdade? Eu falo que enquanto houver fé, haverá esperança. Com Então, assim, a gente tem que certeza. acreditar. E acreditar na gente, acreditar na nossa capacidade. Mas tudo passa, tudo uma fase. Com certeza. Inclusive, eu coloquei algumas regrinhas aqui para a gente. É claro que nós falamos de várias coisas importantes hoje. Saúde mental, hábitos saudáveis, né, através de atividade física, alimentação saudável, eu tomar sol, eu andar descalço, eu ter contato com a natureza, tudo isso promove o nosso bem-estar. Mas tem algumas regrinhas que eu gostaria de compartilhar aí com todos vocês que estão nos acompanhando. Primeira, olhe para você e comece a pensar em tudo que já venceu, ao invés de se sentir mal quando não vai bem em alguma coisa, seja na vida pessoal ou na vida profissional. A gente tem essa mania, né, de pensar mais no negativo do que no positivo. Então, a forma como a gente enxerga a nossa vida influi sobre o nosso futuro. Segunda, filtre o que você escuta. O que é bom, deixa ir para o coração. O que é ruim, aproveita. A gente tem 2 ouvidos. Ficam pertinho um do outro. Entrou, saiu. Terceira regrinha, gente. Não limite a vida de ninguém por causa de um diagnóstico. Né? Não temos esse poder. Quarto, é o que você acabou de falar, Fernando. Tudo passa. Então, que nós saibamos aproveitar os momentos bons e aprender com os momentos ruins. E quinto, família e amigos são preciosos. Então, a gente precisa de amar muito e perdoar sempre. Porque a gente não vai concordar em tudo, a gente, às vezes, vai se incomodar com as diferenças, então que a gente possa ter um coração mais ameno e pensar que a gente junto caminha muito melhor, mais fácil. Eu sei que a live está deliciosa, muita gente compartilhou que está gostando, muita gente ainda entrando, mas a gente precisa encerrar, né, Fernanda? E aí eu quero te agradecer imensamente por se disponibilizar, né, pelo carinho, pela sua história de vida e por você continuar resistindo aí, mesmo diante de tantas lutas.
Muito obrigada a você, Eu que te viu? agradeço pelo convite, Ju. Por ser minha primeira live, assim, eu não tô um pouquinho nervosa. Me desculpa se eu tiver falado alguma coisa, assim, alguma palavra errada, alguma coisa. Mas, assim, eu tô muito feliz de ter participado, de verdade, do fundo do meu coração. Foi muito bacana, assim, você me agregou muito conhecimento. Você sempre foi uma pessoa que sempre me agregou muito. É uma pessoa que eu me inspiro. Eu até falei isso, não, futuramente eu penso até entrar na política também por conta disso, em como incentivo você. Ah, Quem sabe futuramente não seja um caminho, né? Depois que eu construir minha vida profissional, porque eu tenho muito objetivo e muita vontade de me tornar uma grande líder da minha empresa. Então, assim, meu primeiro objetivo de vida é esse. Tenho vários outros também, mas nada me limita. E eu acho que a bolsinha não vai me limitar de nada, de conquistar nenhum sonho que eu tenho, vou conquistar todos. Eu acredito muito na vida e eu tenho muita vontade de viver. Então, não importa a barreira que Deus colocar, eu vou lutar e todo mundo também pode lutar. Então, fica aqui se alguém quiser, quem não me segue, começar a me seguir para ver lá o que eu estou produzindo. E vamos em frente. O que precisar, você pode me chamar de novo, se quiser mais live, a gente faz. E é isso. Muito obrigada pelo apoio, por tudo. Estou muito feliz. eu também muito feliz e com certeza as pessoas que participaram também. Né? Fernanda, então, gente, o Instagram dela é Fonseca_Nante, né? Sigam. Quem não me segue também segue aí, Ju Jaber. E você falou de algo muito importante, que é a inspiração para entrar na política. Continue com esse sonho, porque a política é a maior ferramenta que a gente tem de transformar vidas. Então não pare, persista. E para vocês aí que estão nos acompanhando, né? Eu me preocupava muito, né, em chegar no final da minha jornada e pensando assim, se o final valer a pena, então eu vou resistir a tudo, então eu vou vencer, não importa a dificuldade. Hoje eu sei que o que importa é a nossa jornada. Então, se a gente seguir uma jornada do bem, com certeza Deus está olhando para a gente. E quando chegar a nossa hora, a gente vai chegar com o coração tranquilo. Mas até lá, com certeza, a gente tem muita vida para os nossos Se dias, Deus né, quiser. Fernanda? Um beijão para vocês que nos acompanharam. E um beijão, Fernanda. Amei Foi fazer essa muito live bom, com você. Ju. Beijo, abraço. Tchau, gente. Com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Semana que vem tem mais live. Vem com a gente e acompanha aí o nosso Instagram. Beijo. Beijinho.